Bom dia, queridos. Muito bom nós termos a oportunidade de estar na presença do nosso Deus nessa manhã. Esses cânticos bem animados, né? Me fez lembrar na época da minha adolescência, bastante barulho, né? Como é gostoso, né? Jovem é barulhento, gente. Jovem, adolescente, gosta de barulho, gosta de louvar a Deus com bastante barulho. E me fez lembrar lá a minha igreja de origem, lá na igreja de Jaguariaíva, no Paraná. Como era gostoso esses momentos alegres, esses momentos preciosos na presença de Deus, junto com os irmãos, com bastante louvor. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos lá da igreja de Apiaí, que tem conduzido, né, vários momentos. Até comentei com o irmão que a igreja de Apiaí parece que é a igreja mais longe de Itapeva, mas estão presentes em todas as programações do presbitério e das igrejas. Como é bom nós contarmos sempre com a presença dos irmãos. E agradecemos também desde já a presença de todos os irmãos. Saudamos em nome do presbitério de Itapeva. Recebemos também irmãos de outros presbitérios, né, mas do mesmo sínodo. E nós continuemos adorando a Deus nessa manhã. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Lembrando que o tema norteador dessa programação é a face da verdade. Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, eu vou ler e os irmãos acompanharão a leitura. Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5. A palavra de Deus nos diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Curve sua cabeça neste momento e vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de te louvar, declarando a nossa confiança no Senhor. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Muito obrigado também pela leitura da Tua palavra, e pedimos a Ti que fale ao nosso coração, que me use como instrumento em Tuas mãos, e que abençoe os meus irmãos por meio dessa palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na hora que eu vi o reverendo Valdomiro, que é lá do presbitério, qual presbitério lá, pastor? Botucatu, né? Mas é do nosso sínodo. Eu me lembrei de uma reunião que nós tivemos lá na igreja dele, e o nosso irmão Valdomiro, ele é professor também, né? Na rede pública. E ele foi se apresentar para os alunos. Se estiver errado, me corrija aí, reverendo. E ele falou o nome dele, Valdomiro. E parece que uma aluna falou: igual o pastor lá, Valdomiro, lá da Igreja Mundial. Aí a outra disse: não, o outro é apóstolo, ele é só pastor. Não foi isso, reverendo, que aconteceu? E depois dessa palavra do irmão, e a hora que eu vi ele, eu já me lembrei, né, dessa fala dele. Expressa muito bem a ideia que o nosso contexto brasileiro tem de evangelho, o conhecimento bíblico, que na verdade não tem. Quer dizer, o pastor Valdomiro é só pastor, o outro é apóstolo. Então a ideia que no Brasil nós temos nessa questão de evangelho, nessa questão de apostolado, nessa questão de funcionamento da igreja em relação à
verdade. Eu estava lendo o material do reverendo Augusto Nicodemos, e me parece que no Brasil tem mais de 10 mil apóstolos. Pelo que ele falou, imagine, 10 mil apóstolos. E há um tempo atrás, um determinado pastor, não vou falar o nome porque vai ficar gravado ali, se declarou como patriarca. Então ele está no mesmo patamar que Abraão, Isaac e Jacó. Então agora ele é patriarca. Quer dizer, pastor Valdomiro, agora não é nem apóstolo, já é patriarca, né? Já passou aí para dentro de um aspecto de hierarquia, entre aspas, ali superior. Mas é essa visão que nós temos, irmãos. No contexto brasileiro, infelizmente, é essa visão que nós temos. E quando nós nos reunimos com base em um tema como esse, pensar sobre a questão da verdade, a essência da verdade, o que é a verdade, eu me lembrei justamente desse tema, desse texto do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta tendo alguns objetivos em mente. Devemos nos lembrar também que a carta aos Gálatas sempre foi muito apreciada por todos os cristãos. Mas após a reforma protestante, o seu conteúdo ficou mais evidente. Por exemplo, Martinho Lutero, ele escreveu 2 comentários dele em relação a essa carta. O primeiro comentário ele escreveu quando ele já era convertido, mas ainda continuava como monge. O segundo comentário ele escreveu após ele ter deixado o sistema religioso ou ministério romanista. E os comentaristas dizem que o primeiro comentário foi melhor do que o segundo, porque no segundo comentário ele procurava encontrar o Papa em todo o conteúdo da igreja, da carta aos Gálatas, principalmente pelo cunho apologético, né? Em defender a verdadeira verdade. Então, irmãos, nós percebemos que essa carta, ela tem um objetivo muito claro, segundo o apóstolo Paulo, de falar a respeito do verdadeiro evangelho. Quando nós olhamos logo na introdução, nós percebemos que ela foi escrita para algumas igrejas que viviam na região da Galácia. Aqui há uma discussão entre os comentaristas, se era da Galácia do Sul ou da Galácia do Norte. Depois você pergunta aí para o seu pastor, que ele vai saber lhe explicar direitinho as implicações, se era da Galácia do Sul ou da Galácia do Norte. Mas o que vem ao caso é que Jesus então escreveu essa carta para resolver um problema circunstancial de determinadas igrejas em determinada região. E qual era o problema? Eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho. E quando você olha ali no verso 6, né, do capítulo 1, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele demonstra uma admiração. Por que admiração? Porque aqueles crentes, eles estavam passando depressa do evangelho de Cristo para outro evangelho. E eu, durante um tempo, eu fiquei encucado, irmãos, mas a admiração do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, na verdade, essa admiração se reflete preocupação da parte dele. Mas existe um filósofo, geólogo, historiador, chamado Estrabão, que viveu na época dos Gálatas, e no seu livro chamado Geografia, ele traz uma informação muito interessante a respeito deste povo. Ele diz que os Gálatas, e aqui não falando especificamente apenas dos crentes da igreja, mas também da cultura daquele contexto, eles facilmente se tornavam desertores. O que significa isso? Aquela região era notável pelo seu poder bélico, poder de guerra, de armas, de guerrear.
E normalmente, quando uma nação iria guerrear contra outra nação, eles procuravam o apoio dos gálatas, dos soldados daquela região. Mas havia um problema: eles facilmente mudavam de um lado para outro lado. Então esse historiador diz que quando aquele povo se reunia para guerrear contra uma outra nação, se no meio dessa guerra a outra nação oferecesse mais benefícios do que a nação inicial que eles foram guerrear em favor dela, eles então deixavam aquela nação, se uniam a outra nação e começavam a guerrear contra essa nação, com essa nação, em favor dessa nação que anteriormente era inimiga. Ou seja, eles tinham a capacidade de mudar de lado com muita facilidade. E isso lança luz, porque quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele tinha conhecimento desse contexto. Ele sabia como o povo daquela região agia. E é por isso então que no verso 6 ele deixa esse detalhe dizendo que eles mudaram rápido demais. Talvez eles poderiam até vir a mudar de deixar o evangelho para um outro evangelho que não era o verdadeiro evangelho, pervertendo o evangelho, mas que demorasse ali um tempo, né? Não de uma maneira tão rápida. Mas não, eles mudaram rapidamente de lado. Eles estavam desertando do verdadeiro evangelho para aderir a um falso evangelho. E qual era esse falso evangelho? Esse falso evangelho dizia a respeito à seita dos judaizantes, que afirmavam que somente Cristo não era necessário para a salvação, mas que também era necessário alguns rituais da lei naquele contexto. Ou seja, Cristo salvava, mas não era só Cristo. Havia necessidade de algo a mais para que essa salvação pudesse fazer parte da vida deles. E eles então começaram a dar ouvidos para esse tipo de fala, para esse tipo de palavra. E chamou a atenção deles, atraiu a atenção deles. Por isso, meus queridos, eles começaram a deixar o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, para aderir a um evangelho misturado, adulterado, que Paulo chama, de pervertido, não aqui no sentido da palavra, no uso, no sentido da palavra em relação a sexo, mas a perversão, manipular o evangelho e transformar o evangelho segundo o ponto de vista deles. E Paulo então, ele se preocupou com isso. Claro que ele se preocupou, porque ele tinha investido tempo na pregação do evangelho, havia ensinado, e agora aquelas pessoas estavam deixando tão rápido esse evangelho da graça. E nós chegamos então ao verso de número 4. No verso de número 4, quando o apóstolo Paulo apresenta um resumo, uma lembrança do que é o verdadeiro evangelho. Sabemos, irmãos, que também um dos objetivos de Paulo era mostrar para aquela igreja que ele era sim um apóstolo, não um apóstolo Valdomiro, mas que ele era um apóstolo genuíno de Jesus Cristo. Alguns estavam questionando também o seu apostolado, e por isso conseguiam enganar as pessoas com mais facilidade. Devemos nos lembrar também que essa é a única carta que o apóstolo Paulo não rende graças por aqueles crentes, porque o tom dele é um tom um pouco mais rude, porque ele estava nervoso
com aquela igreja que estava abandonando o Evangelho. E no verso 4, ele então nos apresenta um resumo do que é o verdadeiro Evangelho. Por isso, nessa manhã, logo iniciando e dando aqui o pontapé inicial, para os meus irmãos que continuarão as oficinas na parte da tarde, eu gostaria de seguir com os irmãos essa temática, relembrando o verdadeiro Evangelho. E quais são as características do verdadeiro Evangelho? Olhe lá para o verso 4, e você vai perceber que dentro da estrutura do apóstolo Paulo, da escrita, ele diz: o qual se entregou a si mesmo. E essa frase, o qual se entregou a si mesmo, vai continuar nas 3 divisões que esse texto nos apresenta. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, o qual se entregou a si mesmo para nos desarraigar deste mundo perverso, e o qual se entregou a si mesmo segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E o primeiro ponto é esse: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Falar em pecado hoje, meus queridos, é algo um pouco complicado. Parece que é algo que não está na moda, Nós não gostamos de ouvir a palavra pecado. E muitos psicólogos, é claro, não menosprezando a profissão do psicólogo, tem a sua utilidade também, como qualquer ciência natural que Deus deu ao ser humano. Mas alguns psicólogos começam a dar nomes de doenças ao pecado. Fulano ele gosta de roubar. Não, isso não é pecado. Ele é doente, ele é cleptomaníaco. Fulano teve um problema com pedofilia. Não, de jeito nenhum. Pedofilia não é pecado. Imagina, isso é uma doença. Não sou eu que estou dizendo, irmão. Se estiver dormindo aí, acorda. Sou eu que estou falando, não. Mas é a tendência do momento. Essa tendência, transformar aquilo que é pecado em uma doença. Porque se transformar o que é pecado em uma doença, então essa doença não será tratada segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, mas será tratado por meio de um outro tipo de tratamento que não o Evangelho. Porém, a palavra de Deus deixa claro que o pecado é uma realidade na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou seres pecadores. Adão foi criado juntamente com Eva, perfeitos, sem pecados, tudo bom, tudo em ordem. Deus já havia organizado todo o caos, transformando o nosso planeta, fazendo tudo do nada, e tudo estava perfeito. Tudo estava perfeito. E aí eu vou dar a primeira dica para vocês da questão da cosmovisão que o pastor João Pedro falou. O primeiro aspecto da cosmovisão é a criação. Enxergar todas as coisas pela ótica da palavra de Deus, tendo como primeiro ponto a ação criativa de Deus. E dentro dessa ação criativa, Deus criando Adão e Eva e dando uma ordem para eles desobedeceram, e vocês já estão carecas de saber, alguns bem carecas, outros menos carecas, aí vai depender de você. Mas enfim, Adão e Eva eram perfeitos e pecaram, e todos nós nos tornamos também pecadores. E Deus, já lá no Antigo Testamento, já começa a resolver o problema do pecado segundo Ele.
Adão e Eva, eles fizeram roupas de folhas, mas depois Deus fez roupas com pele de animal, um couro de animal. Um inocente já morrendo por culpados. Uma solução humana para o pecado, as roupas de folhas, mas uma solução que seria futuramente uma solução permanente da parte de Deus, já mostrando logo no início, por meio do sacrifício de um animal, o inocente morrendo por um culpado. E nós então temos essa dinâmica no Velho Testamento todo, que era o sistema de sacrifícios do Velho Testamento, onde o sacerdote, ele imolava um animal, e por meio do sangue daquele animal, ele fazia a expiação pelo pecado do povo, para que o povo fosse perdoado. Então aquele sacerdote, ele era um representante, um mediador entre o povo e Deus. E eu vou ser bem sincero, viu, queridos? Eu não servia para ser sacerdote naquela época, não. Só a ideia de ver colocando aquele animal em cima de uma mesa e cortando o pescoço daquele animal e tirando aquele sangue, colocando dentro de uma bacia e cortando e tirando os órgãos internos daquele animal já me deixa, não serviria para isso. Eu, por exemplo, quando vou em algum sítio e a pessoa vai e mata aquela galinha, né, para fazer aquela galinha caipira, se eu ver a galinha morrendo, eu não consigo comer depois, porque eu fico pensando no olhar daquela galinha ali prestes a morrer, né, triste, e depois na hora que eu vou comer, eu não consigo comer aquela carne, eu não serviria para isso de modo algum. Mas enfim, Deus, ele começou esse sistema de perdão de pecados dessa forma, por meio desses sacrifícios. É claro que nós sabemos, e nós vamos ver que isso apontava para Jesus Cristo, lá na frente, dentro da continuidade do Novo Testamento. Relembrando, irmãos, que nunca falha essa expressão que alguns falam, porque isso era Velho Testamento. Não, agora isso é Novo Testamento. Aqueles que não gostam do dízimo, ou que são contrários ao dízimo, sempre falam, né? Dízimo é Antigo Testamento. Até enche o peito para falar. No Novo Testamento, nós não temos isso. Irmãos, esquece isso. A Bíblia é uma só. A Bíblia começa lá no Velho Testamento e termina no Novo Testamento. O Novo Testamento como uma continuidade, uma interpretação correta do Velho Testamento, e um depende do outro. Não existe essa questão de que era antigo, do que é novo, não, existe a questão Bíblia. A Bíblia, ela é completa. Nós já temos a Bíblia completa. Não podemos ser igual aos mormons, que criaram uma continuação da Bíblia, porque acharam que a Bíblia não estava completa, e receberam lá uma revelação lá de um anjo chamado Moroni, e que disse para eles que eles deveriam continuar a Bíblia, as placas de ouro, e uma Bíblia para completar a Bíblia. Não, isso não. Se você vê uns homens normalmente loiros, altos, normalmente são bonitão, né, porque são tudo americano, então chama a atenção das meninas, né, bem alto assim, loiro, com crachazinho escrito elders, que significa presbíteros, né, em inglês. Então não chegue nem perto dele, viu? Chegue nem perto dele. Eu sei que às vezes eles são bonitos, mas não chega perto dele, porque eles pregam uma doutrina que não é a verdadeira doutrina, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, é uma mentira. Então a Bíblia, meus queridos, é uma só, é a nossa Bíblia, composta de Velho e Novo Testamento. A Bíblia é composta de alianças que Deus vem fazendo
desde o momento em que ele começou a tratar com Adão e Eva a questão do pecado, já fazendo uma aliança com Adão e Eva, e depois Deus continuou essa aliança até Jesus Cristo, e por meio de Jesus Cristo Deus fez então uma aliança. O primeiro Adão, nós temos a entrada do pecado do mundo. O segundo Adão, nós temos a solução do pecado, que é Jesus Cristo. Então o pecado é uma realidade na nossa vida. Agora, o que Jesus fez? Jesus, ele se entregou pelos nossos pecados. Todos nós sabemos que Jesus Cristo não teve pecado. Ele não pecou. Jesus Cristo era santo, não pecou. Porém, ele se fez pecado por mim e por você. Ou seja, ele assumiu a minha condenação e a sua condenação. E olha, irmãos, a situação estava feia para o nosso lado. Estava tão feia que lá na confissão de Westminster, vamos dizer, a nossa doutrina, a confissão de Westminster, onde nós baseamos a nossa doutrina, o nosso símbolo de fé, lá diz que por causa da corrupção do pecado, nós ficamos totalmente indispostos, incapazes, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal. Estava feia ou não a situação? Olha quantas expressões, Indispostos, incapazes, adversos e inclinados a todo mal. Porém, o que nós devemos entender é que este mal não tem a ver apenas com as questões éticas. Porque às vezes nós achamos que esse mal significa que o homem não pode fazer nada de bom para o outro. Não, não é isso. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. De modo algum, a depravação é total. Essa depravação, nós somos totalmente depravados, não tem a ver apenas com questões éticas. Envolve, mas não é a essência das questões éticas. Porque eu conheço pessoas que não são crentes, mas que são pessoas boas, segundo a bondade humana. Ajuda o próximo, é claro que ajuda o próximo sempre com interesse, Sempre com interesse, porque acha que ajudando o próximo vai para o céu, então vai ganhar o céu por meio da compra das boas ações. Outros ajudam por egoísmo. E aí eu sempre procurava entender, e depois que eu me converti, que eu consegui entender uma música do Raul Seixas, que ele dizia que o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Acho que a geração mais nova não conhece, Raul Seixas, A geração mais antiga aí, com certeza conhece, e algumas músicas dele, e nessa música ele diz que o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. E às vezes eu ficava pensando, peraí, mas o egoísmo é quando eu não quero fazer nada para o próximo. Eu imaginava, não vou fazer nada para o próximo, eu quero tudo para mim, tudo para mim. Não, não é isso. Quando eu ajudo o meu próximo, eu posso ajudar também pelo egoísmo, porque no momento em que eu precisar da ajuda dele, então eu vou poder cobrá-lo da ajuda que eu fiz para ele, que eu ajudei naquele momento. Então eu vou poder cobrá-lo e vou poder dizer, quando você precisou, eu te ajudei. Agora que eu estou precisando, você não me ajuda? Então isso também é egoísmo, levando às últimas consequências. Então nós percebemos que o pecado aqui não diz respeito apenas às questões éticas, apenas às questões das nossas atitudes, não. Mas diz respeito àquela indisposição
que o pecado nos trouxe a ponto de que nós não podemos fazer nada para nos tornarmos aceitáveis diante de Deus. Nada. Porque nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus apenas por meio de Jesus Cristo, que resolveu o problema do pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra mundo é cosmos, é o planeta todo sofre por causa do pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz que a natureza geme, aguardando o dia da redenção. A natureza sofre toda vez que você joga aquele papel de bala no chão. Não, mas você não faz isso, né? Porque você é crente, e você não pode jogar papel de bala no chão. Você tem que jogar no lixo. Porque se você fizer isso, vocês não fazem isso, né, gente? Não, né? Ufa, tomei um susto agora. Porque o cristão não vai fazer isso. Porque todas as vezes que ele faz isso, ele não deve fazer, é claro, ou que uma pessoa faz isso, ele está trazendo sofrimento para a natureza. Porque a natureza sofre com aquele plástico, com aquele papel de bala, com aquele lixo, com aquele resto de sofá que é jogado ali na beira do rio. Lá em São Paulo eu via muito isso, né? Às vezes você chegava lá, tinha quase uma casa montada na beira da Marginal Tietê e da Marginal Pinheiros, por conta das pessoas descartando tudo aquilo que eles não queriam mais. Isso é trazer sofrimento para a natureza. Então a natureza sofre também as consequências do pecado. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo resolve o problema do meu pecado, do seu pecado, Jesus Cristo também está resolvendo o problema do pecado em relação ao mundo. Porque o crente, ele vai ter uma consciência ecológica. E nada com esse negócio de mãe natureza, viu gente? Não existe esse negócio de mãe natureza. Existe o pai natureza, né? Porque quem criou tudo foi Deus, o nosso pai. Mas negócio de mãe natureza não existe, não. Mas nós temos uma mente ecológica. Porque nós sabemos que aquele papel, que aquela latinha, né, de Coca-Cola, que aquele plástico que você joga, fere, machuca, e faz a natureza que Deus criou gemer, sofrer. Então o pecado vai muito além do que apenas fazer algo de errado. Mas o pecado significa fazer algo que ofende a santidade de Deus. E não apenas a santidade de Deus, mas o nosso pecado também quebra o shalom de Deus, a paz de Deus. Quando nós, como filhos, erramos em relação ao nosso pai, nós não tiramos a paz do nosso pai e da mãe? Não tira? Às vezes eu falo para o Arthur: poxa, estava tão bom, mas você fez isso e agora tirou minha paz. Não é isso que às vezes nós falamos para os nossos filhos? É isso mesmo. Da mesma forma, todas as vezes que nós pecamos, nós também quebramos a paz de Deus, tiramos a paz de Deus. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, que assumiu o meu lugar e o seu lugar, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque Ele assumiu o meu lugar, o seu lugar. E se não fosse isso, nós estaríamos fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui. Porque vamos falar a verdade, irmãos, igreja é um negócio estranho, não é? Não é? É sim, vocês que não querem falar, vou mostrar para vocês que é. Você levanta cedo no sábado, e é claro, né, dormir até mais tarde no sábado é bom, principalmente para os estudantes, né, que acordam de madrugada para ir para a escola.
Meninas, né, que a aula começa às 7h30, acorda às 5 horas da manhã, porque chega na escola, parece que está indo para uma festa, né? Então, é incrível. Eu posso falar que a minha lá de 8 anos, a Alice, já está começando também, né? Fala, filha, para que acordar mais tão cedo, filha? Não, pai, porque tem que escolher a roupa para ir para a escola, e é uniforme. Já está escolhido, né? E aí no sabadão que você poderia dormir até mais tarde, tranquilo, né? Os meninos, né, levantar e ficar o dia todo sem pentear o cabelo e sem escovar os dentes em casa de pijama, no sabadão, né, jogando videogame. Como que é o nome do jogo, Arthur? Free Fire, né? E tem um outro também, Fortnite, né? E assim vai, né? E assim vai, tranquilo ali, sem escovar os dentes, e a sua mãe mandando o dia todo você escovar os dentes, e você não vai, poderia ficar tranquilo para vir aqui, para ouvir um cara aqui de cima falando que tudo que você está fazendo é errado, que você é pecador, que você não vale nada de você mesmo perante Deus, que o nosso valor está em Cristo e não em nós mesmos. O almoço vai livrar, né? Porque o cheirinho tá bom. E depois ainda à tarde vai continuar assim, ouvindo o que você está fazendo de errado e o que você deve fazer de certo. E aí amanhã na escola dominical, porque vocês vão na escola dominical, né? Ah, então tá bom. Amanhã na escola dominical você vai continuar ouvindo a mesma coisa. E depois no domingo à noite, a mesma coisa. Então a igreja é um negócio esquisito, é estranho. Por isso que a Bíblia diz que a palavra da pregação é loucura para aqueles que perecem. Se você for ali na praça e pegar algum jovem que está ali e falar, viu, vamos lá na igreja? Não, o que você vai fazer lá, cara? Vou ficar por aqui mesmo, aqui é mais badalado, mais gostoso. Ele não vai entender o que você está fazendo aqui, porque é loucura para ele. Por quê? Porque ele ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Mas quando nós somos alcançados pelo Evangelho de Cristo, gente, aí estar aqui tem um sentido especial na nossa vida, porque nós podemos olhar para a cruz de Cristo, lá no Calvário, que morreu por mim e por você, e que entregou a si mesmo para ser sacrifício. Lembrando que Jesus não é mártir, viu? Jesus não morreu por um ideal, nem por um país. Jesus é sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que derramou o seu sangue. Se lembra lá daquele animalzinho, lá no início, que derramou sangue para resolver o problema do pecado de Adão e Eva? Se completou em Cristo, porque agora Cristo morreu de uma vez por todas, derramou o seu sangue uma única vez pelo meu pecado, que não é doença, viu, gente? É pecado, por mim e por você. Ele deu a sua vida, ele se entregou, e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Mas continuando, prometo ser breve, o qual se entregou a si mesmo agora para nos desarraigar deste mundo perverso. E Paulo continua a sua linha de pensamento, e aqui de modo muito lógico. Peraí, se Cristo ele se entregou pelos pecados, então isso teve algum resultado, porque Cristo não ia morrer, sofrer, nascer, né? A humilhação de Cristo não começou apenas quando ele foi açoitado, mas já no seu nascimento. E nós temos uma ideia de humilhação de Cristo de Hollywood, né? Do Mel Gibson, né? Lembra do filme Paixão de Cristo? E a ideia que nós temos de Cristo às vezes é nesse filme, né? Que o sofrimento dele começou depois que ele começou a ser açoitado. Não, começou muito antes, no seu nascimento, a sua humilhação, um Deus se tornando um ser humano, sujeito a tudo que eu e você passamos como
seres humanos. Então, afinal de contas, essa entrega de Cristo, e o profeta diz que Cristo viu o fruto do seu penoso trabalho, então foi um fruto bom, que foi eu e você. Acredita, irmãos, que o fruto do penoso trabalho de Cristo sou eu e você? Difícil, né, acreditar, né? Mas é isso mesmo, é esse fruto. Você nessa manhã é o fruto desse penoso trabalho. Mas qual foi o resultado? Nos desarraigou deste mundo perverso. Vou explicar para vocês o que significa isso. A palavra desarraigar tem um significado especial: tirar, remover, livrar, resgatar, tirar pela raiz, mas também escolher. Escolher. Ou seja, Ele se entregou pelos nossos pecados e nos desarraigou, nos escolheu tirar pela raiz deste mundo perverso. A ideia é de um resgate, de resgatar. É duro às vezes falar para jovens, alguns até 20 anos mais novo do que eu já tenho 41, e tem jovens aqui desde, acho que o Arthur é o mais novo, com 10, né, Arthur? Mas não é adolescente não, viu? Vem com esse papo não, ainda não. E aí vai até, quem que é o mais antigo em idade aqui, o ancião? Jamil não, né? Quem será que é? Quantos anos, irmão? Tem alguém com mais de 73 aqui? Quanto? Ah, não, a irmã não vai falar. Não precisa falar, irmã. Mulher não fala a idade. Precisa falar, não. Que às vezes a gente vai usar uma ilustração, e é uma ilustração com base na nossa época. Por exemplo, a minha ideia de libertar alguém que está no exército inimigo é do Rambo. Alguém já ouviu falar do Rambo? Os mais novos aqui nunca ouviram falar de Rambo, né? O Arthur já assistiu Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4 comigo, né? Assistiu Rock Balboa 1, 2, 3, 4, 5 também comigo. Tem que assistir, né, filho? Mostrar as coisas boas, né? O filho também, ensinar as coisas boas. Mas a ideia é justamente essa: alguém que estava sob o poder de um inimigo, e alguém foi lá e resgatou do poder do inimigo. Tem algum jogo hoje que tem essa dinâmica? Qual que é? Como? Eu não vou nem arriscar falar o nome, mas vocês ouviram, né? E ali tem alguém que está ali preso, você tem que ir lá e resgatá-lo, né? E resgatá-lo. Então é isso aí que ele falou, o nome desse jogo aí, gente, que vocês devem conhecer. Então essa é a ideia do texto. Nós estávamos lá, presos, cativos pelas forças do inimigo, pelo pecado, pelos nossos desejos, e Cristo ali, Ele se entregou pelos nossos pecados, foi lá e nos desarraigou, nos tirou daquele local, E Ele usa aqui mais expressões que são interessantes, ou seja, desse mundo perverso. O que é mundo perverso? É aquele mundo que não adora, que não louva e que ofende a Deus. Porque tem coisas no mundo que são boas, não tem? Ou tudo no mundo é ruim? Não. Estar com os amigos não é uma coisa boa? Com amigo bom, né, gente? Também depende do tipo de amigo. Amigo bom, amigo decente, parceiro, tá ali junto, irmãos da igreja, isso é muito bom, são coisas boas, né? Ir numa lanchonete é algo muito bom, comer, né, um x-salada, um lanche, é algo muito bom. Cuidado, porque eu comecei comendo x-salada na idade de vocês e olha o que aconteceu. Então, tomar cuidado também com o exagero, mas são coisas boas, né? Ter ali uma reunião em casa é algo gostoso, isso é algo do mundo. Mas o que Paulo está falando aqui é do mundo perverso,
ou seja, daquele mundo que jaz no maligno, que Satanás tem o poder para prejudicar quem está neste mundo. Ou seja, a nossa era transitória, o tempo que nós vivemos hoje é esse mundo perverso. E aí o que Cristo faz? Cristo vai e nos tira. Peraí, mas se Ele nos tira para colocar onde? Se nós ainda continuamos nesse mundo. É claro que nós sabemos que vivemos desse mundo, mas não somos desse mundo. Você ouve isso direto. Mas Ele nos coloca no reino do seu amor. Porque o reino de Cristo e o reino deste mundo trabalham paralelos, ao mesmo tempo. Então nós ainda vivemos nesse contexto, mas não somos deste contexto. Pelo contrário, nós somos do reino da luz, do reino de Cristo. Nós fomos tirados, resgatados. Agora, existe algo mais profundo ainda. Porque se Paulo fala de um reino que não é bom, uma era que é má, significa que tem uma era que não é má. E nós já começamos a fazer parte dessa era enquanto nós estamos neste mundo. A ideia que nós temos às vezes é que quando nós morremos, aí vamos para o céu, né? Vamos para o céu. É como se fosse uma interrupção e não uma continuidade. O novo tempo, vamos usar aqui a expressão céu, para nós compreendermos melhor, não é uma interrupção deste mundo e uma continuidade, e uma nova ligação, um começo no outro mundo. Não, é uma continuidade, porque nós já começamos a experimentar o que é o céu aqui neste mundo, e isso vai continuar quando se concluir, quando se consumar o plano de Deus para a nossa vida. Então o céu é aqui. Tem até um hino antigo, né? Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. É isso aí, gente. É isso aí mesmo. Mas também, aquele que não é de Cristo, ele já começa a viver o inferno aqui. E depois da morte, esse inferno continuará por toda a eternidade. Então tem esses dois lados. Agora, quando Cristo nos salva, quando Ele nos tira, o que Ele faz? Ele nos coloca nessa nova era, nesse novo tempo, que a Bíblia chama de nova vida, de novas perspectivas, de pensar de maneira diferente dos outros. E aqui entra o aspecto da verdade, porque às vezes a ideia que nós temos da verdade é uma ideia equivocada, que verdade é aquilo que todo mundo está fazendo, e não, irmãos, verdade é tudo aquilo que nós não devemos fazer. Não importa se todo mundo está fazendo, se isso não procede de um servo de Deus, ele não deve fazer, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Por quê? Porque agora nós fazemos parte de outro tempo, de outro mundo, do reino de Cristo. E não é como alguns dizem não, viu, que Cristo ainda vai vir para reinar durante 1000 anos. Não, irmãos, não. Cristo já está reinando hoje, na minha vida, na sua vida e nesse mundo. E como Cristo reina nesse mundo?
Usando quem? Eu e você. Usando a igreja, a minha vida, a sua vida. É por isso que a obra de Cristo é algo profundo. E por isso que muitos não querem ouvir. Porque nós gostamos muito de cantar aquele hino, né? Eu venho como estou. Claro, Cristo nos aceita como nós estamos. Mas Ele não permite nós continuarmos como nós estamos. Porque a partir do momento que Ele nos tirou desse mundo perverso, a sua boa obra começou na minha vida e na sua vida. E Ele é fiel para completar. É Ele que vai levar até o final. Então, queridos, eu e você fomos tirados do mundo perverso, daquilo que é ruim, daquilo que ofende a Deus, daquilo que ofende a santidade de Deus, e agora nós vivemos em uma outra esfera, mesmo que nessa esfera temporal, nesse tempo, nós estamos vivendo outro tempo em Cristo, uma nova vida, nova criatura. Agora eu e você temos a mente de Cristo, nós devemos pensar como Cristo pensa. E quando nós fazemos isso, nós incomodamos. Por quê? Porque as pessoas percebem que a verdade está em nós e não neles, porque nós somos os detentores da verdade. Cristo é a verdade absoluta. E se qualquer outra pessoa falou qualquer outra coisa que seja verdade, essa verdade é de Cristo, de Deus, e não dele. Ele apenas reproduziu essa verdade que é de Deus. Mas indo para a conclusão, meus queridos, Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Depois que Paulo enfatiza, essa obra de Cristo, ele diz algo digno da nossa atenção nessa manhã. Porque ele diz que a obra que Cristo fez foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, não dependeu da minha vontade ou da sua vontade, dependeu da vontade do Pai, porque nunca nós vamos ao encontro de Deus, nós não teríamos condições nenhuma. Lembra lá do pecado? Aquele monte de palavra mostrando que nós somos totalmente depravados. Por isso nós nunca nos achegaríamos diante de Deus, nunca. Mas foi da vontade do Pai que Cristo viesse e que fizesse esta obra. Lá em João 3,16, acredito que todos nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus, um amor altruísta, um amor que tem propósito, e um amor que só encontra explicação na cruz de Cristo, no sacrifício dele. Também era promessa de Deus lá em Gênesis 3, verso 15, quando fala do proto-evangelho, ou seja, do primeiro evangelho, que Deus enviaria alguém para solucionar o problema do pecado de uma vez por todas. Cristo sendo servo. Lá na nossa confissão de fé, nos diz que Deus é completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade,
que é reta e imutável e para a sua glória. Todos aqui conhecem a confissão de fé de Westminster, né? Breve catecismo, catecismo maior. Se você não conhece, lá no Android, lá no Google Play, na Play Store, né? Você pode instalar, lá tem alguns aplicativos da confissão de fé e dos catecismos. Às vezes você está lá à toa, né? Esperando numa fila, alguma coisa acontecer, você pode acessar ali na hora, né? Em vez de ficar vendo revista Tititi de fofoca, olha ali a confissão de fé e dá uma olhadinha, que é muito interessante, tem uma mensagem muito atual para nós, segundo a palavra de Deus. Então fica aí a dica de mais um aplicativo aí para você colocar no seu celular. Mas também no capítulo 8 diz: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Ou seja, isso foi da vontade de Deus. A teologia desses rapazes loiros que eu falei para vocês diz que lá no céu Deus fez um concurso para saber qual plano de salvação ele iria aderir. Então, para eles, viu? Ninguém está cochilando aí, né? Todo mundo acordado? Então, vamos lá. Para eles, por isso que eu gosto do púlpito de madeira, né? Quando você bate, faz barulho. Aqui fez. Esse aqui de vidro não faz barulho, mas vamos acordar, gente. Nesse concurso que Deus fez, o diabo e Jesus eram irmãos. Vê se pode, né? E Deus então falou: cada um aí cria um plano de salvação para a humanidade, cria um plano de salvação para a humanidade. E Deus então iria escolher o melhor plano, né? Iria ali se juntar com os anjos, fazer uma votação. E o plano de Jesus foi escolhido. E aí o que Deus fez com o diabo? Lançou ele na terra, porque o diabo ficou nervoso, deu piti, como dizem, né? Porque o plano dele não foi escolhido. E aí lançou Satanás para a terra. E aí virou tudo isso que virou hoje, né? Segundo a mentalidade deles. Mas nós sabemos que não, meus queridos. Antes mesmo de Deus criar todas as coisas, Ele me escolheu, te escolheu, criou o plano da redenção e escolheu Cristo, o seu Filho, para cumprir esses planos. Tanto que quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que a vida dele foi uma vida de ser servo, de servir. Estava alguém doente, o que os discípulos faziam? Levava até Jesus. Estava alguém endemoniado, ia até Jesus. Era até difícil para Jesus dormir, e quando Jesus precisava comer, o que ele disse? Que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o havia enviado. Por isso eu faço um apelo a você hoje: não coma hoje no almoço. Olha o cheirinho. E cumpra essa palavra de Jesus. Fale com fé. Vai falar com fé? Não vai, né? Não vai fazer isso, né? Nem eu também. Mas o que Jesus está mostrando, irmãos? Um exagero de linguagem. E Ele está mostrando que existem coisas mais importantes do que comida, do que bebida, do que roupa, e é fazer a vontade dEle. E é por isso que Ele se tornou servo. Mas o que nós devemos entender é que de modo algum a vontade de Deus e a vontade de Jesus não se uniam. Pelo contrário, a mente de Deus, a mente de Jesus é uma só. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e essa vontade, meus queridos, estava em perfeita harmonia e continua em perfeita harmonia hoje. Jesus não fez nada que não fosse da sua vontade. Por isso que lá na oração de Jesus
Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, Pai, então eu vou cumprir. Eu vou fazer aquilo que o Senhor determinou. Ou seja, Jesus sendo servo, servindo, estando disposto a fazer o que o Pai havia determinado. E agora eu e você também precisamos viver assim. As nossas vontades e os nossos desejos não podem contradizer os desejos e as vontades de Deus para a nossa vida. Calma, eu sei que você é pecador também. Eu sou também. E o apóstolo Paulo era, tanto que ele usa a expressão, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A palavra nossos aqui se completa quando ele diz que ele se considerava o pior dos pecadores. Eu sei. Mas à medida que nós vamos tendo intimidade com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, com a Trindade Santíssima, como? Lendo a palavra, orando, vindo aos cultos. Você não pode ser crente lá na sua casa, viu? Não seja um desigrejado, que acha que lá na sua casa você pode cultuar a Deus ali na frente do seu computador, ou da sua Smart TV de 80 e poucas polegadas, e ali cada domingo você pode escolher um pregador diferente. Um domingo escolhe o reverendo João Pedro, no outro domingo escolhe o Valdomiro, não, mas não o Valdomiro lá, esse Valdomiro aqui, ou escolhe lá o reverendo Eduardo, porque está lá gravado e você vai poder assistir, tanto ao vivo como o remake depois, a repetição do sermão. Não, você não tem como ser cristão lá na sua casa, porque o meio que Deus escolheu foi esse meio em comunidade, em igreja, para nós convivermos como cristãos. Então a minha vontade, com a vontade do Pai para mim, precisa se completar dia após dia. Por quê? Porque agora nós temos a mente de Cristo. Gente, nós não pensamos mais como nós pensávamos antigamente. Há uma mudança de mente. Se eu não me engano, a palavra metanoia, é isso mesmo? É isso, né? Às vezes a gente erra, né? Não tem nada a ver com noia, viu, gente? Mas é metanoia, ou seja, mudança de mente. Embora a ideia de noia, da turma aí que gosta de fumar um baseadinho, aí, essas coisas vocês sabem que não pode, né? Que não faz parte da nossa vida. A ideia de noia é a ideia de alguém que mudou a cabeça, que pensa de maneira mente aberta, né? Mente aberta, não. Agora nós pensamos como Cristo. Eu ajo com a minha namorada como se Cristo fosse agir com ela. Então senta pelo menos uns 5 metros de distância. Não, 5 é muito. 1 metro tá bom. Você age com seu namorado como se Cristo agisse com ele. Um namoro santo, um relacionamento santo perante Deus. Não segundo o que o mundo prega, mas segundo o que o Cristo prega, que Cristo prega. Porque agora as minhas vontades estão sendo conformadas segundo a vontade de Deus. E nós passamos a desejar aquilo que Deus deseja, pela ação da santificação do Espírito em nós. Isso é pensar biblicamente. Isso é a nossa cosmovisão correta, certa. A maneira como nós devemos viver a verdade em Cristo. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim.
E não aqui dentro da igreja só não, gente, porque aqui é fácil, né? Ser crente aqui dentro é fácil. Não é fácil ser crente aqui dentro da igreja? Claro que é. Mas é difícil ser crente na escola, no trabalho, nos relacionamentos com os pais, no relacionamento com os filhos. Não é fácil. Mas a mente de Cristo. Devemos ocupar o nosso pensamento com tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que agrada a Deus. Cuidado com o que você ocupa a sua mente, que pode lhe distanciar de Deus. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas eu tenho que falar por desencargo de consciência. Cuidado com a internet. Internet é muito bom, meios de comunicação é ótimo, é gostoso, eu uso, eu gosto também. Mas cuidado, porque isso pode lhe afastar de Deus, se você não começar a desejar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Concluindo, ainda bem, né, gente? Chegou no final. Essa é a maior alegria, né? Quando o pastor começa a pregar e quando termina a pregação, né? Eu pergunto para vocês, quando Paulo escreveu para essa igreja, eles sabiam do que Paulo estava falando? Ou não sabiam? Eles conheciam o Evangelho ou não? Eles sabiam das implicações do Evangelho? Sabiam. Eles estavam cientes. Gente, Paulo não escreveu nenhuma novidade para eles. Eu também não falei nenhuma novidade para vocês nessa manhã. Nada. Mas mesmo assim, Paulo os confrontou. E nós nessa manhã somos confrontados com esta palavra, para nós relembrarmos o verdadeiro Evangelho, aquele que Cristo deu a sua vida, que nos tirou desse mundo, segundo a vontade do Pai. E é claro, né? No verso 5 nos diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. E a glória é toda de Cristo, e não glória para nós, mas a glória é a Deus, a Cristo, a obra que Deus fez na nossa vida. Mas nós precisamos continuamente ser lembrados dessas verdades, que com certeza é o que nós estamos fazendo nessa manhã. Mas eu pergunto para você, será que algumas inovações em relação ao Evangelho não chamam sua atenção também? Às vezes pode chamar. Quando eu digo inovação, gente, tem nada a ver com tecnologia, com internet, essas coisas, com data show, com guitarra, bateria, ou bater palmo, não tem nada a ver com isso. Esquece essa parte. Mas em relação ao Evangelho, que você pode ser de Cristo sem frequentar uma igreja, que Cristo lhe ama como você é, e realmente Cristo nos ama como nós somos, mas Ele transforma a nossa vida segundo a sua vontade. Isso chama a nossa atenção. Ouvir algo diferente. Nós vivemos atrás de novidades, nós gostamos de novidades, não é verdade? Tanto que toda semana lança um modelo de celular novo. Toda semana, quase todo dia, algo novo. Porém, no que diz respeito ao Evangelho, meus queridos, nós devemos estar agarrados a esse Evangelho, que eu não me lembro quem falou, mas vou usar a frase, que não é antigo nem moderno, mas é eterno para nós. Firmes na verdade, segundo o verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que nos dê capacidade
segundo o Espírito, para colocar em prática tudo o que nós ouvimos nessa manhã. Amém.